a primeira coisa que aparece na visão, primeiro, né, que o Daemon ele encosta no represeiro, né, na árvore coração ali do Bosque Sagrado. E eu já falei na outra live, mas só uma curiosidade, essa árvore tem a cara do George R. R. Martin, eles modelaram ali com a cara do George R. R. Martin. Depois vejam na outra live que eu botei imagens tudo certinho. Mas aí ele encosta e a gente vê que ele embrenha ali a mão no meio da seiva, que é uma seiva que tem essa cor de sangue mesmo, tem essa cara de sangue. E aí ele tem as visões em rápida sucessão ali. A primeira de todas é ele, nosso querido Corvo de Três Olhos, provavelmente, né? Que é o Brynden Rivers. Assim, explicando muito rapidamente aqui, porque eu não quero entrar em todos esses detalhes, mas assim, o Corvo de Três Olhos, assim, nesse momento ele tá como Brynden, né? Mas depois tem o Corvo mesmo. Coloca o Corvinho cá. Que é esse aí, tem os olhos dele aí, mais fáceis. A carinha dele, boa. Que aí é esse corvo que ele tem os 3 olhos ali na frente, tá vendo aí? Ele tá com 3 olhinhos, e esse corvo aparece, quem viu Game of Thrones sabe muito bem quem ele é. O Bran Stark, depois que ele perde os movimentos das pernas, depois de um incidente, eu ia falar acidente, mas não é um acidente, é um incidente, e ele começa a ter sonhos muito inquietos, assim, muito inquietos, muito intranquilos, e em vez dele se transformar numa barata, ele se transforma num lobo. No caso, ele começa a largar no lobo dele, que é o Verão. Mas ele tem essas visões, e nesses sonhos que ele tem, ele vê esse animal, que é um corvo com 3 olhos, e que acaba sendo uma coisa que vai direcionar ele ao longo dos capítulos dele no livro, e também na série aparece aí nos sonhos o corvo. Basicamente, o corvo quer que ele vá para lá da muralha, para ele aprender mais a respeito dos dons que ele tem, né? E depois tem outros personagens que também têm ordens desse corvo, que vão ajudá-lo nessa jornada, mas assim, esses outros personagens também têm visões com esse tal desse corvo de 3 olhos. E aí, quem é esse corvo de 3 olhos? A gente vê em Game of Thrones que tem, o Bran encontra esse personagem depois. A gente tem imagem dele na 4ª temporada? Esse é dele na 6ª, tem na 4ª temporada? Que ele aí, ó, tá vendo? Que é um velhinho, todo embrenhado aí em raízes também, e o Bran encontra ele embaixo de um grande represeiro, né? Aí na série, depois, o Bran, isso é na 4ª temporada, aí o Bran some a 5ª temporada inteira, e na 6ª temporada aparece essa versão diferente do Corvo de 3 Olhos, que é uma versão que aparece dentro das visões também, né? Então, na visão, ele tá ali fora das raízes, ele anda e tudo mais. Na versão que o Bran conheceu, ele tá ali preso nas raízes da árvore, porque ele não precisa sair de lá, já que ele consegue fazer tudo ali com o poder da mente, com o poder da internet das árvores. E aí, agora volta pro Brynden do House of the Dragon. A gente tem agora essa versão, que é uma versão que, assim, eu ia falar que é mais fiel ao livro, mas nem tanto, tá? O que é esse rolê? Primeiro, esse personagem não é mencionado no Fogo e Sangue, tá? Quer dizer, não é mencionado no Fogo e Sangue, que é o livro que inspirou A Casa do Dragão, porque ele é um personagem que ele é do futuro. Começou a loucura aqui, eu amei. Deuses Antigos, eu tô muito feliz. Eu adoro falar dessas brisas dos capítulos dos Deuses Antigos do George R. R. Martin. Então, esse personagem, gente, ele nem está vivo nesse momento da história, tá? Ele é bisneto do Daemon. Então não era pra ele estar aqui, nem era pra ele estar aqui, ele tá, sei lá, 90 anos no futuro, nem sei agora quanto tempo, mas por aí, acho que uns 70 anos no futuro, talvez, porque a série começa 172 anos antes da Daenerys, não, então, sei lá, uns 150, 140 anos no futuro, ele tá lá? Ai, gente, não, mentira, tô errada, porque ele tá uns 50 anos antes, 50 anos depois ali, porque, olha que burra, né, porque eu ia já botar no tempo de Game of Thrones. Tá uns 50 anos depois ali, porque a história, mais ou menos, ali de Dunkirk se passa uns 90 anos antes de Game of Thrones, e é nesse período que a gente tem alguns personagens, incluindo o Brynden Rivers, que é chamado de Corvo de Sangue. Eu viajei tudo aqui para falar isso, mas basicamente ele é um personagem que está várias décadas no futuro, tá? E ele é bisneto do Daemon. Mas a relação dele com o Daemon não importa muito, importa que ele não era para estar vivo nesse momento. O que está acontecendo aqui, né? Apesar dele não estar vivo nesse momento,
Até aí tudo bem, porque o Daemon tá vendo coisas ali do futuro, ele vê a Daenerys também não tá viva aqui. Só que esse cara é provavelmente quem está mandando essas visões. Ou, pelo menos, é alguém que tá vendo as mesmas visões que o Daemon, tá ali existindo naquele mesmo espaço das visões que ele. Porque é uma coisa que ele costuma fazer, a gente vê em Game of Thrones que ele manda essas visões pro Bran, ele auxilia o Bran a ter essas visões e ele auxilia o Bran a treinar os poderes dele, né? Estão falando, amo uma brisa de represeiro, pois é, amo a brisa de represeiro, pois é, total. E sim, eu já vou falar sobre Dunk Egg, pode deixar ele aí na tela. Eu já vou falar de Dunk Egg, mas porque tem a ver com isso também. Mas assim, ele é esse personagem, como eu falei, ele manda as visões pro Bran, ele orienta o Bran a ir pra lá da muralha, ele ensina o Bran a como ter essas visões que tem a ver com os represeiros. Então, ele é o personagem quando a gente pensa em Visão Verde, relação com deuses antigos, troca-peles e todas essas coisas dos poderes ali mais relacionados aos deuses antigos e Filhos da Floresta. E se você tá totalmente perdido nisso, tá tudo bem, porque a Casa do Dragão meio que não trouxe isso até agora, né? Isso apareceu assim de relance com algumas coisas que a Alice Rivers falou sobre os represeiros, né? Mas não necessariamente Visão Verde, troca-peles, tudo isso é coisa que é abordada em Game of Thrones e nos livros das crônicas, mas também não tem tanto destaque em GOT não, porque os D&D têm vergonha da parte mística, que é parte desse universo, e eles dão uma ignorada de certa forma, no máximo que eles podem. Mas esse personagem, ele não tem o nome dele 100% confirmado, não tem a origem dele 100% confirmada nos livros, mas assim, é tipo 99%, tá? Por quê? Ele ele fala, né, eu vou contar primeiro o personagem que ele é e depois eu vou contar por que ele tá confirmado. Ele é um personagem chamado Brynden Rivers. Eu já falei sobre ele no meu vídeo de Casa Bracken e Blackwood, que existiam os grandes bastardos ali do rei Aegon IV, e que um desses bastardos era o Brynden Rivers, também chamado de Corvo de Sangue. Ele era um personagem que ele era albino, ele nasceu com albinismo, então a gente já vê que não é uma pessoa com albinismo aí, então eu já vi alguns comentários falando sobre isso, e realmente eles não foram fiéis ao livro nesse aspecto, né? Mas ele é filho de um Targaryen, né, do Aegon IV, com uma mulher da casa Blackwood, ou seja, ele tem o sangue ali dos primeiros homens também, de acordo com a casa Blackwood. E ele tem essa relação com os deuses antigos lá na frente. Eu vou falar mais sobre isso no meu vídeo de quinta-feira, eu abordo isso um pouquinho mais. Mas por que ele é chamado de Corvo de Sangue? Porque às vezes eu chamo sem querer de Fogo de Sangue, porque eu tô com o fogo e sangue na minha cabeça. Então se eu fizer isso, por favor, me perdoem. Mas por que ele é chamado de Corvo de Sangue? Pode me tirar aqui da tela, deixar só ele? Porque ele tem essa marca de nascença ali na bochecha, tá vendo? Ali na bochecha esquerda dele, que quando a gente vê ele de lado, cá, bota a imagem dele de lado aí, tá vendo? Essa marca, as pessoas achavam que parecia um corvo, parecia a imagem de um Raven, na verdade, né? Que em português a gente chama tudo de corvo, mas o Raven é um pouco maior, mais inteligente e tal, então chamam ele de Blood Raven, né? Raven de sangue, e aí a gente traduz aqui para corvo de sangue mesmo. E aí, esse personagem, ele... Pode me botar na tela de novo, mas pode deixar a imagem. Esse personagem, ele vive ali no período que é o mesmo período de Dunk Egg, que é a história que vai ser adaptada em O Cavaleiro dos Sete Reinos. Então, essa visão do Daemon meio que ela faz o Game of Thrones Cinematic Universe, porque ele traz o personagem que talvez esteja em Dunk Egg, talvez não nessa temporada, mas está ali na época de Dunk Egg. Tem o Daemon, que está em A Casa do Dragão, e tem a Daenerys, que é lá na frente, né? Então, assim, já trouxe aí todo mundo do Gothverso para a mesma visão. Então, ele tá vivo ali na época das rebeliões Blackfyre, né? O Corvo de Sangue. E ele é mão do rei de 2 reis, se eu não me engano. E depois ele vai para a Patrulha da Noite. Ele é condenado para ir para a Patrulha da Noite. Se torna senhor comandante da Patrulha da Noite. Vai lá explorar para lá da muralha e nunca mais aparece. Desapareceu, é dado como morto. Cadê? Cadê o Corvo de Sangue? Sumiu. Aí, voltando agora para o Bran, ele tem as visões do Corvo de 3 Olhos e ele vai para lá da muralha. E quando ele conhece esse cara, olha só que interessante, né? Um cara que
está para lá da muralha, que eu não lembro agora se fala que ele estava na Patrulha da Noite, não lembro, mas ele está para lá da muralha. E ele fala várias coisas que identificam ele como esse personagem. Inclusive fala que o nome dele é Brynden. Ele só não fala que é Brynden Rivers, mas assim, gente, é o mesmo boneco. Tá, é o mesmo boneco, só não digo que é 100% porque vai que, né, mas é o mesmo boneco. E aí agora essa cena, ela dá essa confirmada real oficial, sabe, porque literalmente você tem esse personagem que tem a marca de nascença do Corvo de Sangue, que tá embrenhado na árvore coração ali, né, assim como o personagem que o Bran Stark encontrou, e sai o Corvo de 3 olhos da marca dele. Então assim, lógico, é um cânone diferente e tal, mas assim, a série está dizendo que é o mesmo personagem. A única coisa que eu acho que faltou é porque, assim, o Corvo de Sangue, ele só tem um olho, né? E eles poderiam muito ter feito ele de um olho só, porque eu acho até que tem muito a ver com o tema que a gente tem, né, do Aemond, que também perdeu um olho. Eu acho que poderiam ter colocado isso lá. E até, se eu não me engano, na descrição do livro, a árvore passa, né, a raiz passa pelo meio do olho dele. É muito doido, é bem legal. Mas então, o Brynden Rivers, então, é o Corvo de Sangue, pelo menos pelo que a série confirmou. E ele só está aí com os 2 olhos, né, poderia estar com um olho só. Mas eu acho que ele tá encarando o Daemon meio que assim, ó, tô te mostrando essas coisas. Não é à toa que ele é a primeira imagem que aparece. Meio que assim, ó, eu tô te trazendo isso aqui, eu tô aqui no represeiro, eu estou falando com você, tô te mandando essas visões do represeiro para você entender. Agora vamos continuar falando das coisas mais relacionadas a GOT, porque aí a gente vê Na verdade, vamos falar antes dos dragões, né? Porque tem o Blood Raven lá, né? O Brynden Rivers. E tem os dragões mortos. O Daemon vê ali os dragões mortos. Eu acho que a gente pode falar disso um pouquinho mais na parte de foreshadowings e tal. Mas tem uma coisa que vocês sabem aí, né? Que no mundo de Game of Thrones, os dragões foram extintos. Como isso aconteceu? Como será que isso aconteceu? Em A Casa do Dragão a gente tem tantos, e aí 170 anos depois, né, com a Daenerys, cadê? Os dragões estão extintos, até que, né, tem a visão depois, eu já vou falar disso, mas tem a visão que a Daenerys está com os dragões. Então ela traz os dragões de volta, de certa forma. Mas aqui a gente vê os dragões mortos, e o chão também, né, cheio de sangue, o Daemon pisa ali naquele chão. E eu falo que tem homens mortos também, né? Então, guerra, destruição e tal. E aí eu falo que é o momento Tenet, que ele pisa ali e a tela gira e ele já cai pro outro lado, assim. E ele cai na água. Então ele tá ali meio que se afogando naquela água. E aí temos os White Walkers, né? A gente vê os caminhantes brancos ali de Game of Thrones. A gente já vai parar depois para falar um pouco mais de cada uma dessas coisas, tá? Mas devo dizer, gente, que odiei a maquiagem do White Walker. Assim, gente, que rolou aqui? Nossa, tá a série com orçamento tão alto, sabe? Por quê? Por que aconteceu isso? Não sei. Queria saber o que vocês acharam, mas não curti o visual. Ainda mais porque, assim, se a gente está falando, né, de um universo que tá mais fiel aos livros e tal, eles não precisavam necessariamente se ater ao visual dos White Walkers de Game of Thrones. Eles podiam ter inovado, podiam ter feito alguma coisa diferente, que a gente sabe que os White Walkers não são, assim, tão fiéis ao livro em Game of Thrones. Eles poderiam fazer outra coisa, né? Mas fizeram quase como uma cópia mal feita dos que aparecem em GOT. Eu entendo que... tá vendo? Olha só esse de GOT. Tudo bem que, assim, esse foi, acho que, o mais detalhado que eles já fizeram, assim, sabe? Que acho que é no final da 2ª temporada, não lembro agora. Mas, assim, olha a diferença, sabe, gente? Isso foi feito muitos anos antes. Eu acho importante dizer que esse personagem não é o Rei da Noite, esse que apareceu. Ele é um White Walker, tá? O Rei da Noite é outro que também não existe no livro, por enquanto, pelo menos que a gente saiba, tá? É uma coisa que aparentemente foi inventada em GOT. Pode ser que tenha alguma coisa mais específica mais pra frente, mas eu acho que não, tá? E depois a gente tem o cometa, um cometa passando ali, a gente se lembra, né, do cometa vermelho que aparece em Game of Thrones. A gente tem em Game of Thrones esse cometa aí que aparece, que é muito importante tematicamente no final do primeiro livro e também no segundo livro. Em Game of Thrones ele aparece a partir da 2ª temporada. E vamos ver, né, se a gente sabe mais sobre esse cometa eventualmente, mas ele é bem importante no livro, falam bastante dele, tá? E depois tem aí
a aclamada, a não queimada, a mãe dos dragões, a aclamada foi eu que acrescentei, tá? A mãe dos dragões, a Khaleesi, rainha dos sete reinos, quebradora de correntes e todos os outros títulos dela, Daenerys Targaryen, Daniela, com os seus 3 dragões. Antes disso tem até os ovinhos, né, de dragão, eles aparecem, antes eu pulei eles. Mas tem os ovos ali no fogo, e aí sim, Daniela Targaryen aparecendo. E depois disso tudo temos Rhaenyra no trono. Não sei se a gente tem a imagem da Daenerys em Game of Thrones, precisou censurar? Não, temos aí, né, porque eu pensei, não vamos pegar o nu dela porque precisamos manter a live monetizada, mas é só para comparar ali em Game of Thrones como que foi, né, ela com os dragões, e aí a versão de A Casa do Dragão. Então, sim, é a mesma personagem. Isso é bem óbvio, tá, mas é só para só para comparar a imagem mesmo. Esse momento aí do ritual da Daenerys e o nascimento dos dragões em um mundo que não tinha mais dragões. Como eu falei, né, gente, os dragões, no momento ali de Game of Thrones, os dragões tinham sido extintos. Eles não existiam mais no mundo. Os ovos da Daenerys estavam petrificados. E ela, com aquele ritual, trouxe os dragões de volta. Foi o cometa? Foi o momento? Foi o sacrifício da Mirri Maz Duur quando ela fez aquele ritual? Não sabemos. Sabemos que foi uma ocasião extremamente especial em que ela entrou no fogo também e ela saiu sem se queimar. Quer dizer, ela queimou o cabelo no livro, né? Mas ela sobreviveu e saiu com 3 dragões pela primeira vez em quase 2 séculos, né? E assim, gente, eu posso fazer depois vídeo sobre isso e tal, eu não quero também ficar muito tempo nisso, porque é isso, gente, a live tem que andar, mas eu quis só trazer a explicação desses momentos que o Daemon vê. E, assim, a gente tem muita relação disso com outras coisas que já falam mais de profecia e que aí sim se relacionam mais com a Daenerys e com o Jon Snow. Assim, pode ser que sim, pode ser que não, tá? Mas assim, dá a entender essa visão que o Daemon tá vendo pelo menos parcialmente o que o Aegon Conquistador possa ter visto, né? Eu não acho que seja necessariamente a mesma coisa, eu não tenho nada dizendo que é, mas eu acho que é algo parecido com o que o Aegon Conquistador pode ter visto. Que é essa coisa de, vai ter esse inimigo que vem do norte, porque o Viserys, quando ele conta pra Rhaenyra, ele fala, né, que vem essa ameaça do norte, essa coisa da morte e tal, que vem. E a gente vê que o Daemon vê os White Walkers, e depois ele até fala, o inverno está chegando, né? Ele fala sobre isso porque não é apenas o símbolo, o lema da Casa Stark, mas ele está falando da ameaça que vem do norte também, dos White Walkers. Então ele está falando sobre isso, mas talvez tenha sido uma visão semelhante ou a mesma que o Aegon Conquistador teve. E aí, o que é interessante nisso? Ele está vendo o que vem no futuro, ele está vendo assim, estamos aqui, tem esse cara aí que pode ser meu parente, pode não ser, não sei, aqui, esse cara aí nas raízes não entendi muito, né, isso eu tô pensando na perspectiva do Daemon, tá? Eu entendi que é o Brynden Rivers, estou falando da perspectiva do Daemon. Aí depois, putz, os dragões vão morrer, eu talvez morra, eu tô aqui afogado, o que está acontecendo? Ou ele teve a sensação de se afogar, não sei, ali na visão, né? Os dragões, cadê? Todo mundo morreu, mas, olha só, eventualmente tem esse cometa, os dragões voltam. E para isso, precisamos da Rhaenyra no trono, né? Meio que assim, e antes disso, né? E tem essa ameaça, né? Esses caras aí que a gente deve ter que enfrentar. Então, assim, tudo isso ele tá vendo, olha só, vai existir isso aqui na frente. E pra gente passar por esses momentos, a gente vai ter que provavelmente deixar os dragões serem extintos. Né, ou deixar os dragões morrerem, ou a gente morrer, porque talvez, né, aqui eu tentando interpretar uma coisa que eu já sei lá do futuro de Game of Thrones, né, eu sei que os dragões não existem mais naquele momento, mas pode ser que na visão nem seja isso, seja tipo, talvez a gente como Targaryen morra, porque o dragão também é um símbolo, as visões podem ser simbólicas, né, o dragão é um símbolo, então pode ser que, os Targaryen têm que morrer para que a Daenerys lá na frente exista, e a gente sabe que isso faz parte de algo que vai ser necessário para lutar contra esse exército aí bizarro que vem do norte, né? Mas é interessante pensar nisso porque o Daemon depois ele fala pra Rhaenyra, a gente não vai conseguir lutar contra isso, mas a gente precisa, né? A gente precisa passar por isso. Então ele tá meio que sabendo que,
a gente só tem um papel, não é que a gente vai resolver tudo, a gente tem um papel nessa grande história. Eu falei ontem na live de Primeiras Impressões que é uma coisa meio Doutor Estranho em Guerra Infinita e Ultimato, que ele vê todas as possibilidades e, não, mas só tem uma saída, né? Só tem um caminho que envolve até mesmo ele não estar lá naquele momento, né? Envolve, sim, o Thanos ganhar inicialmente, mas depois eles voltam. E quando a gente pensa que a Casa Targaryen foi meio que isso, eles foram metendo os pés pelas mãos e chegaram ao ponto da sua quase extinção, que é o momento ali da rebelião do Robert, que só a Daenerys e o Viserys que foram pra frente, que conseguiram, né, ser os últimos Targaryen, isso tecnicamente, né, assim, os últimos Targaryen oficiais, reais oficiais, assim, que todo mundo sabe que são Targaryen. E isso é uma coisa que pode estar dentro dessa profecia também. Os dragões vão ser extintos, os Targaryen praticamente vão deixar de existir, mas tem essa, que é meio que a última Targaryen que vai trazer os dragões de volta. E isso vai ser importante no momento que tiver esse exército aí dos mortos. Temos superchats? Temos! Henrique Gustavo. Que criatura era aquela que o Daemon viu perto do represeiro? Parecia um fauno. Pode ser um dos guardiões que vivem na Ilha das Faces? Já respondeu a pergunta. É o ET Bilu? Não, brincadeira. Vamos botar ele na tela? Bota aí, avistamento de OVNI, de ET. Olha o bichinho ali, tá vendo? Vocês estão vendo ele? Conhecimento. Ele tá até... Busque conhecimento. Ele tá até ali meio camuflado, né, na iluminação. Parece até que ele é parte das raízes, de certa forma. E eu achei muito engraçado porque eu esqueci dele. Eu anotei, nossa, tem um negócio, vou ver depois. E aí eu... esqueci de checar depois. Aí estavam falando na live ontem, não, é o Robert Baratheon. Eu, o quê? Onde tem o Robert Baratheon na visão que eu não vi? Mas é porque o bicho tem chifrinho, né, gente? E a Casa Baratheon tem, né, o símbolo veado, e o Robert Baratheon usava um elmo com os chifres de veado. E assim, tematicamente até faria sentido, porque o Robert também é meio que o fim da Casa Targaryen, só que ele não tá dentro da visão. Aqui a gente tá fora da visão, e por mais que o Daemon tenha essas brisas em Harrenhal, que ele vê coisas onde não deveriam estar e tudo mais, eu acho bem mais provável que aqui a gente não esteja falando de uma visão do Robert, mas sim de um homem verde. O que é isso, Mikan? O que você está falando? É um ET? É um ETzinho marcianinho verde, assim? Não, não é esse o caso. Mas existe essa ordem em Westeros, que é a Ordem dos Homens Verdes, que são uma ordem sagrada de guardiões que ficam ali na Ilha das Faces, ou Ilha de Caras, como eu gosto de chamar, que é o lugar onde todas as web celebs vão para ficar. Tem os iates e tal. Não, brincadeira, mas eu sempre faço essa piada e sempre não tem graça. Mas vamos botar o mapa aqui na tela? Porque a gente tem... Só eu aqui. A gente tem aqui... Lembra que eu falei de Harrenhal, que é aqui no meio no mapa? Então, é muito fácil de achar porque tá aqui nas margens desse lago que se chama Olho de Deus. Lembrando que é o lago que a Helena falou nesse episódio, né? É um grande lago. E aqui dentro, não sei se vocês vão conseguir ver aí. Será que a gente consegue dar um zoomzão? Mas acho que dá pra ver na live. Tá aqui um pontinho bege aqui no meio, que é uma ilha no meio desse lago. Ele é tão grande que ele tem essa ilha no meio, que é a tal da Ilha de Caras, Isle of Faces, que... Eita, demos um zoomzão. Aqui, ó. Tá vendo? Agora dá pra ver direitinho, tá vendo? Por isso que se chama Olho de Deus, porque é como se fosse, né? Tem a menina dos olhos ali no meio, e aí tem toda a íris em volta, né? E a íris é a parte colorida, né? Qual que é a parte... É a íris, né? Tipo aqui. A íris e por dentro a pupila. Não, mas é que eu tava pensando na parte branca do olho. Do olho. Branco do olho? Não tem outro nome? Esclera? Não, qual que é o nome? provavelmente tem, mas... Acho que é esclera. Acho que então é esclera. Acho que é esclera. Mas no caso é só a íris e a pupila mesmo, e eu que tava viajando aqui. Mas é o grande olho de Deus aqui, que é esse lago, que tem esse formato de um olho, assim, tem a pupila ali no meio, então por isso que colocam, né? E essa Ilha de Caras, qual é o rolê da Ilha de Caras? Tem muitos iates e tal, não, brincadeira. Eles têm ali, foi executado uma coisa que se chama o Pacto, que foi um acordo que foi feito entre os Filhos da Floresta e os primeiros homens. Os primeiros homens, humanos e tal, eles chegaram em Westeros, só que já existiam os Filhos da Floresta, que são esses seres que eles são quase como se fossem uns elfos, assim, eles são menorzinhos, eles vivem ali na Terra, e eles, assim, eles apareceram em Game of Thrones, a gente tem eles lá, eles são próximos aos humanos, mas nem tanto, né?
E eles já seguiam essa religião dos deuses antigos, eles cultuavam os represeiros. E aí os primeiros homens chegaram ali para colonizar o Westeros e eles, que legal essa árvore toda branca, eu vou fazer meus móveis aqui, vou derrubar essa árvore. Só que era uma árvore sagrada para os Filhos da Floresta. Então começou uma grande guerra entre eles e eles começaram um a matar o outro. Inclusive, em Game of Thrones, esse é o motivo de surgirem os White Walkers. Em Game of Thrones, eles deram essa explicação de que foram os Filhos da Floresta que criaram eles. Isso ainda não foi revelado nos livros e pode ser que não seja revelado, mas existem alguns indícios de que pode ser sim. De qualquer maneira, rolou aí essa treta entre eles e, eventualmente, eles chegaram a um acordo, que é o tal do pacto, que eles travaram que os primeiros homens não iam mais derrubar represeiros. Os Filhos da Floresta iam ficar com todas as partes de floresta para eles, toda a floresta profunda ia ser dos Filhos da Floresta, enquanto todos os campos e tal iam ser dos primeiros homens. E aí cada um ia ficar no seu canto, mas aí os primeiros homens acabaram se convertendo também à fé dos deuses antigos, eles começaram a seguir essa religião e cultuar os represeiros. Aí quando chegaram os ândalos aí, eles já derrubaram geral, trouxeram a fé dos sete e derrubaram quase todos os represeiros ali para o sul. Mas o lugar onde foi firmado esse tal desse pacto foi aqui, na Ilha de Caras. E aqui eles fizeram um grande bosque de represeiros que eles desenharam rostos em todos eles para que todos eles pudessem ver o que aconteceu, pudessem ver o pacto. Lembra que eu falei mais cedo do Daemon falando na frente do represeiro e tal? Isso é uma coisa que aparece muito nos livros do George R. R. Martin. O represeiro, ele é os olhos dos deuses antigos. Então, os deuses antigos, eles vêm através do represeiro. E os deuses antigos, aparentemente, nada mais são do que os seguidores dessa religião que acabam se integrando ali aos represeiros quando eles têm esse poder aí da visão verde, ou então quando eles morrem e acabam se integrando. É quase como uma consciência coletiva, de certa forma, né? Uma grande brisa que eu tô falando, mas eu juro que tem a ver com o livro, tá? Eu juro que tem a ver. Enfim, aí nesse lugar existe essa ordem chamada Homens Verdes, que eles são assim, descritos como pessoas que podem até ter a pele verde, mas existem interpretações de que eles podem usar roupas verdes, né? Então a gente não sabe, será que eles são filhos da floresta? Será que eles são humanos? Será que eles são alguma outra coisa? E até tem a velha Ama, que é uma velhinha que conta histórias pro Bran lá em Winterfell, né, em Game of Thrones. E ela conta que esses homens verdes, eles têm chifres mesmo, eles têm chifres de veado, que eles montam em elk. Elk é... esqueci, não é... É veado? É... Cervo, não é cervo, porque cervo é deer. Cervo canadense. Cervo canadense, que é aquele grandão. Não, se bem que o grandão é o moose, né? Que é aquele que é gigante. Mas parece muito o alce, né? É um alce. O alce é o moose. O alce é o moose. Mas é o cervo canadense, esse bicho grandão, assim. ELK. ELK, isso. Eles montam esse bicho aí, né, esse elk, esse cervo canadense, que é um bicho chifrudo também, e que eles têm esses chifres. Mas também existe a interpretação de que não, eles não são verdes, a roupa dele é verde, e eles usam os chifres como adereço, né, eles usam elmos ali que tem o chifre. Então pode ser isso também. Estão falando um tipo de alce. É tipo isso. Parecido. Estou falando São Hightower, porque eles usam roupa verde. A Alicent é uma mulher verde. Não, mas não se encaixa aqui nesse caso. Mas então, eles ficam lá, só que meio que ninguém consegue muito chegar nessa ilha. Pelo que eu me lembro, falam que assim, você tenta ir de barco para lá, começa a soprar um vento muito forte, vira seu barco. Sabe, é muito louco, assim. É meio que um lugar protegido mesmo, quase como se tivesse uma aura meio sobrenatural protegendo. Mas existem personagens que vão lá e existem personagens que têm rumor de que eles vão lá. Mas isso não é o assunto do vídeo, então não vou ficar falando disso. Então, de qualquer maneira, tem esses seres ali que podem ou não ser humanos, podem ser humanos vestidos de verde, com um chifrinho, ou podem ser algum ser muito diferente, podem ser filhos da floresta. Volta ali para a tela o nosso possível Green Man. Aqui a gente viu um ser menorzinho, né? Ele parece meio baixinho ali, né? E ele tem um chifrinho, ele tem os chifrinhos ali, ele tá meio sem camisa, né? Então parece que eles optaram por fazer uma coisa mais de uma criatura sobrenatural mesmo. Eu achei bem interessante, queria saber o que vocês acharam.